Estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo o líder do PMDB na Câmara dos Deputados, deputado Leonardo Pisciani, contando com a presença do jornalista Leandro Rezende, do jornal O Dia. Deputado Leonardo Pisciani, toda semana surgem fatos novos na Operação Lava Jato. E essa semana começaram a surgir notas que vem aí uma delação bomba, delação do chamado operador Fernando Baiano, que teria vínculos com o PMDB. A sua delação apontaria, digamos, o envolvimento do presidente do Senado, Renan Calheiros, do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do ex-presidente Henrique Alves. Quer dizer, com que expectativa o PMDB espera essa delação? Ricardo, eu pessoalmente, vejo muita tranquilidade no PMDB. Se tem uma ou outra figura inquieta, eu não sei. O partido como um todo é absolutamente tranquilo. Essa pessoa nunca foi filiada ao partido, nunca. Eu estou há mais de 10 anos na direção do PMDB, nunca ouvi falar, nunca vi esse cidadão pessoalmente. Então, agora, vai ter a delação. A ressalva que deve se fazer é o seguinte, que a delação ela deve vir acompanhada de provas. Né? Não pode também ser só a palavra de alguém que está preso. Né? E já, basicamente, réu confesso. Então, evidentemente, se ele fizer a delação e apresentar provas, quem porventura, tiver algum comprometimento, alguma dívida, que responda pelos seus atos. O que eu posso afirmar com absoluta tranquilidade é que não e eu tenho absoluta certeza que não estará organicamente o PMDB vinculado nessa questão. Até que ponto as suas palavras aqui hoje mostram que o senhor está muito seguro, muito tranquilo em relação à situação da presidente Dilma, achando que não há nenhum risco nesse momento. Diferentemente da posição, me parece, embora ainda que ele tenha perdido um pouco do tônus mais radical, do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que já não fala com tanta, digamos, segurança nesse sentido. Quer dizer, a diferença de posição sua para o presidente da Câmara é um pouco a expressão do PMDB, ou seja, o partido tem várias nuances, várias posições. Ou seja, hoje o senhor está dizendo aqui que o impeachment é quase impossível nesse momento, o que já não diz o presidente da Câmara. Quer dizer, essa discordância, digamos, expressa exatamente a divisão do PMDB? Olha, eu acho que expressa um pouco não a divisão, o partido não está dividido do ponto de vista político, da sua ação. A divisão de visões sobre o aspecto. Mas eu noto e falo aqui pela bancada, o que eu noto na maioria da bancada, que é a instância que hoje eu represento e tenho mais a proximidade diária, eu noto a maioria da bancada com muita tranquilidade nessa questão e com essa visão de que o impeachment não se sustentará nesse cenário. Evidentemente que a presidente precisa reconhecer os fatos que foram equivocados da sua gestão. Ela fez uma meia-culpa. Precisa fazer essa meia-culpa, recompor a sua base de apoio. Não pode achar que as coisas estão indo bem. Tem que reconhecer que as coisas não estão indo bem e que precisa mudar. O que eu acho que melhorou o cenário é que me parece que a presidente, ela própria, tomou rédea dessa situação e ela fez essa, vamos chamar de meia-culpa ou de reconhecimento. Você achou das palavras dela de que ela não sabia que a crise caminhava para uma situação tão aguda naquele momento, antes da campanha, não sabia que teríamos, digamos, e naquele momento ela julgava que estivéssemos numa situação bem melhor, que não teríamos, digamos, um quadro tão apertado do ponto de vista fiscal como tivemos agora nesse início de mandato, segundo mandato? Olha, eu vi acerca disso, eu vi uma exposição do ministro do Planejamento, do Nelson Barbosa, que ela, de certa forma, demonstrava que pode sim o governo ter sido surpreendido. Porque ele demonstrou e mostrou os gráficos, os números, fez uma apresentação longa aos parlamentares, e fica claro, quando se pega os números, os gráficos, que a partir de setembro, outubro, no último trimestre do ano, você teve uma queda violenta dos preços das commodities, portanto, petróleo, soja,
outros produtos que o Brasil, minério de ferro, outros produtos que são fundamentais para a economia brasileira. Você teve um crescimento da cotação do dólar, e isso impactou gravemente tanto as empresas quanto o setor público e a economia como um todo, uma forte queda da arrecadação. Então, me parece que, de fato, uma vez visto esse estudo, eu também tinha muitas dúvidas com relação a isso. O senhor acha, então, que ela foi sincera ao dizer que foi surpreendida? Eu acho que ela foi sincera. Acho que ela foi surpreendida porque, de fato, você teve uma mudança de cenário muito vertical, muito aguda. E esse agravamento da situação econômica do país justifica a volta da CPMF, como deseja o governo? Que o senhor acha que, digamos, diante do quadro que nós estamos de desequilíbrio fiscal, que não foi resolvido com o ajuste proposto pelo ministro Levi, que não foi superado com as medidas aprovadas pelo Congresso, só nos resta realmente a volta da CPMF? Olha, Ricardo, eu acho que eu acho que tem dois aspectos nisso. O da questão fiscal, evidente que é uma forma de recompor a situação fiscal do país, mas eu acho que a CPMF tem um outro aspecto. Você precisa, nítido que um dos mais graves problemas da sociedade brasileira hoje é a saúde, é o financiamento da saúde. O governador Pezão me relatava que o Estado ele é obrigado a usar 15% em saúde. Hoje em dia usa 25%, usa acima do que a lei obriga o mínimo, e ainda assim falta recursos. dinheiro. Você tirou aí 40, 50 bilhões do financiamento da saúde e não colocou nada no lugar. Então, me parece que essa nova fórmula da CPMF, e ela é diferente, que vai ser proposta na segunda-feira, vai ser proposta amanhã. Né, numa reunião com os líderes, ela traz um componente muito interessante, que é a divisão dessas receitas entre com os estados e municípios. O que não acontecia anteriormente. Isso, de pronto, já provocou a aprovação dos governadores. O governador Pezão já disse que é a favor, ou seja, já trouxe uma legião aí de apoiadores importantes, porque os governadores já estão de acordo. Não, e é importante você dotar os estados e municípios de capacidade de financiamento. Afinal de contas, as pessoas vão aos hospitais, aos pronto-socorros, às UPAs 24 horas e precisam que essas unidades funcionem. Mas você acha que tem condição você tem uma demanda para expandir a rede, sem questão da alta complexidade. Os empresários todos reagiram negativamente a essa proposta, muita, enfim, turbulência no primeiro momento, até porque porque a CPMF é um tributo que a gente pode discutir a questão da carga tributária como um todo, que é alta no Brasil, e eu concordo que é alta, precisa se encontrar os caminhos para se reduzir. Nós temos uma carga tributária muito alta, agora a CPMF ela é um imposto justo, porque ela é um imposto que incide mais sobre quem tem mais. Porque quem faz grandes movimentações bancárias, grandes movimentações de cheque, de operações financeiras, vão pagar muito mais é quem tem mais. E ao ser colocado na saúde, beneficia quem tem menos. Então, do princípio da justiça tributária, ela é um imposto absolutamente justo. Agora, evidentemente, tem a discussão. Mas uma alegação do discurso é que nós temos uma carga tributária enorme, que o governo deveria cortar e não aumentar impostos, porque isso vai elevar ainda mais a carga tributária brasileira. Esse discurso cola. O senhor acha que há clima entre os deputados para a aprovação da volta da CPMF ou não? Olha, eu acho que pode ser construído, será construído esse clima, porque é uma proposta absolutamente justa, como eu defendo aqui. O que eu acho que não dá para a gente negligenciar, não só a questão das contas públicas, mas, sobretudo, o financiamento da saúde. O problema que pode acontecer, deputado, é o diapasão diferente que estão o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e o Renan Calheiros. No tema da maioridade penal, por exemplo, foi aprovada uma proposta na Câmara de redução de 18 para 16 anos e outra no Senado, que é de mudança no ECA. E um já disse que só vota a proposta do outro quando uma for votada na outra casa. Há uma pesquisa feita pelo Jornal Globo, inclusive, que a ampla maioria dos senadores é contra a redução da maioridade penal. E isso mostra que essa disputa entre Renan e Eduardo Cunha está um pouco dificultando o andamento de algumas questões. Isso pode se repetir na questão da CPMF?
Olha, o nosso sistema legislativo ele é bicameral, então não adianta, evidentemente, uma casa só adotar uma postura, adotar um posicionamento e a outra não. É preciso diálogo, construir essa interação para chegar aos pontos consensuais. Por exemplo, você deu o exemplo da redução da idade penal e do ECA. São questões absolutamente diferentes. Uma não impede a outra e uma não exclui a outra. Então, são temas que podem absolutamente ser tratados em paralelo, ser tratados ao mesmo tempo. Então, basta ter diálogo, basta ter bom senso, e eu tenho certeza que tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado terão esse bom senso. Eu vou fazer mais um intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje com o líder do PMDB na Câmara dos Deputados, deputado Leonardo Pisciani.